Bom dia, turminhas, tudo bem com vocês? Bom dia aos meus alunos dos sextos anos A, B e C, aos alunos da professora Marta, sextos anos D, E e F. Vamos para mais uma semana de atividades. Essa semana começaremos um conteúdo novo, tá? Substantivo. Então, pessoal, classe de palavras é a classificação das palavras em grupos de acordo com a sua função na língua portuguesa. Então, na língua portuguesa, nós temos 10 classes de palavras e nós vamos começar a aprender essas 10 classes de palavras, tá? E hoje nós vamos começar a aprender o substantivo de uma maneira calma, devagar, tá bom? Hoje eu só vou passar o que é um substantivo. Na próxima semana trabalharemos as classificações e assim por diante, tá? Então vamos lá. Substantivo. Vocês já devem ter visto o ano passado, no quinto ano, alguma coisa sobre substantivo. O substantivo é a palavra que nós usamos para nomear pessoas, lugares, sentimentos, estados, ações. Então, são todas as palavras usadas para nomear qualquer coisa, seja um objeto, uma pessoa, uma cidade, uma ação, um sentimento, tá? É chamado de substantivo. Olha os exemplos que eu trouxe aqui: tubarão, praia, alegria, salto, Paula, médico, gato, monte aprazível, fantasma, medo, raiva. Então, todas as palavras usadas para nomear qualquer coisa, seja uma pessoa, uma cidade, um lugar, um sentimento, é chamado de substantivo. Simples, né, pessoal? Então, vamos aos exercícios. Olha só, eu trouxe aqui um texto explicando como é feito o chiclete. Então, vocês vão ler esse texto, eu vou ler com vocês agora e depois vão responder as questões. Somente responder no caderno, tá? Então, vamos lá. Como é feito o chiclete? Primeiro se faz uma mistura de vários tipos de borracha, que é chamada de goma base. Depois são incluídos resinas e óleos vegetais, que amaciam a massa, substâncias minerais que encorpam a mistura e açúcar, corantes, aromas e ácidos que vão dar o sabor. Em seguida, essa massa é esticada, cortada e são acrescentados um xarope de açúcar e essências que formam a casquinha crocante do chiclete. Aí é só embrulhar. Então vamos lá. Primeira questão: quem produziu o texto para explicar a fabricação do chiclete mencionou o nome de vários ingredientes. Quais são esses ingredientes? Então vocês vão aqui no texto e vão colocar os nomes desses ingredientes. B. As palavras correspondentes ao nome desses ingredientes pertencem à classe dos substantivos. São substantivos, tá? Todas essas palavras que vocês copiaram aqui na letra A, os ingredientes são substantivos. Agora, que outros substantivos, além dos ingredientes, vocês encontraram aqui no texto? Então, vocês vão ler o texto. Tirando os ingredientes que vocês já colocaram na letra A, vocês vão copiar os outros substantivos aqui na letra B, tá bom? Cuidado, tá, pessoal? Por exemplo, só é um substantivo? Não. Embrulhar, embrulhar é um substantivo? Cuidado, não,
tá? Vocês já viram também noção de verbo, que verbo é uma ação. Então, vocês vão ter que procurar somente o substantivo, as palavras usadas para nomear, seja um objeto, uma cidade, um sentimento, tá bom? Qualquer coisa. Então, vamos lá. Segunda questão. Vocês vão escrever no caderno de vocês pelo menos 3 substantivos que nomeiam objetos usados pelos seguintes profissionais. Então, olha aqui. Letra A. Eu já fiz a letra A para vocês terem como exemplo. O cozinheiro. Então, 3 objetos que ele usa: panela, faca e fogão. São 3 objetos usados por esse profissional, por essa profissão. Então, a gente vê que são substantivos, né? Então, vocês vão fazer o jogador de futebol. Então, 3 objetos que ele usa na sua profissão aí. Então, vocês vão fazer também. E assim com as outras profissões. 3. Você já sentiu saudade de alguém ou de algum lugar? Existem muitos sentimentos ou sensações que experimentamos na vida. Letra A. Faça uma lista de sentimentos e sensações que você já teve. Então, por exemplo, medo. Outra, amor. Então, vocês vão fazer uma lista de sentimentos e também de sensações que você já teve. Letra B. A que classe de palavras? Lembra que nós estamos estudando qual classe? Os nomes correspondentes a esses sentimentos e sensações pertencem. Qual é a classe de palavras que nós estamos estudando? É só vocês colocarem, tá? Quarta questão. Crie frases no caderno completando os espaços com substantivos. Veja o exemplo. A chegou à cidade. Então, eu coloquei o quê? A, completei. Moça chegou à cidade. Então, no caderno de vocês, vocês já vão copiar completando com o substantivo. Então, vamos lá. Letra A. Os estavam alegres. Então, quem estavam alegres? Os meninos, os garotos, os professores. Então, vocês vão completar com um substantivo, tá? Então, já copia a frase no caderno, completando com o substantivo. Quinta questão. Copie as frases no caderno e sublinhe, tá? Vocês vão destacar nas frases somente o substantivo. Tem frase que vai ter mais de um substantivo? Claro. Então, olha a letra A. O lobo feroz atacou a ingênua ovelhinha. Então, vamos lá. Qual que é substantivo? Lobo. Lobo é um substantivo? É um substantivo. Então, você vai destacar. Feroz é? Não, feroz está dando qualidade ao lobo. Então, não é. Atacou a ingênua ovelhinha. Atacar é um verbo, é uma ação. Então, não é. Ingênua ovelhinha. Ingênua é uma qualidade de quem? Da ovelhinha. Então, ovelhinha é um substantivo. Vocês vão destacar. É isso que é para fazer no exercício 5, tá? Vamos lá. Leia a tirinha e responda a questão 6. Então, vamos. Leiam essa tirinha e depois, na questão 6, vocês vão copiar somente os substantivos que estão no primeiro quadrinho. Qual que é o primeiro quadrinho? Esse aqui. Então, vocês vão ler essa fala da personagem e vão copiar somente os substantivos, certo? Sétima questão. Dos textos abaixo foram retirados alguns substantivos. Vocês vão escrever no seu caderno aí o texto e vão completar os espaços com os substantivos que estão aqui no quadro. Então, letra A. Vocês vão copiar aqui, ó, esse texto e aonde tem esse espaço, vocês vão completar com um desses substantivos.
Posso repetir? Porque aqui só tem 5 substantivos e aqui tem 6 espaços. Sim, vai ser de acordo com o sentido do texto, tá? Na letra B, a mesma coisa. Vocês vão copiar no caderno esse texto e aonde tem esse espaço, vocês vão completar com um desses substantivos. Correto? Próxima. Leia a tirinha e responda as questões 8 e 9, tá? Papai, como surgiu o mundo? No princípio, Deus criou o céu e a terra, o dia e a noite, o mar, as plantas e os animais. Me conta mais. E depois? Olha aqui no último quadrinho depois. Criou o homem. Olha como já está o fundo do mar, gente, né? Olha o que o homem está fazendo, né, com a natureza. Então, vamos lá. 8ª questão. Os substantivos, nós já vimos aí, são palavras que nomeiam seres. Sublinhe-os, tá? Vocês vão destacar na pergunta que introduz o diálogo entre o pai e o filho. Então, a pergunta é essa aqui, ó. Papai, como surgiu o mundo? Então, vocês vão copiar essa pergunta no caderno e vão destacar, sublinhar ou circular os substantivos dessa frase. Só isso, tá? 9ª e última questão. Copie a fala daqui da tirinha que compõe um dos balõezinhos que não possui substantivo. Então, se vocês lerem aqui todas essas falas, uma dessas falas não tem substantivo. Qual é essa fala? Vocês vão ter que copiar aqui na 9ª questão, tá bom? Atenção! Copiar o conceito e os exemplos de substantivo no caderno de vocês, tá? Então, vocês vão vir aqui, ó, no comecinho, deixa eu voltar para vocês verem. E vocês vão copiar o que é substantivo e os exemplos, tá? As palavrinhas como exemplo. Depois, vocês vão colocar atividades e vão só numerar e responder, tá bom? Essa é a atividade dessa semana. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Também dos alunos da professora Marta. É só me chamar no WhatsApp. Uma boa semana, bons estudos, tá bom? E um beijão da Pro.